Rubem Samuel da Silva Fernandes é casado com a Sónia Fernandes, tem uma filha, a Sara. É o nosso convidado para esta entrevista, onde vamos conhecê-lo um pouco melhor. Tem 45 anos, é engenheiro informático e tem uma licenciatura em Teologia pela Universidade de Andrews. Mas, mais do que isto, tem um longo ministério atrás de si, atrás da sua vida de ancião de igreja, também de assistente do Departamento de Mordomia, mas é pelo projeto, ou pelo Ministério Fé e Evidências, que vamos falar com ele hoje, Rubem Fernandes. Olá, Rubem, muito bem-vindo. Obrigado por nos receberes aqui neste estúdio, onde já podemos ver aqui o grande conflito, a série que partiu da tua cabeça, é um projeto plenamente teu, que entregaste a tua vida pessoal a este projeto, já vamos falar sobre ele, mas agora eu gostava de conhecer-te um bocadinho melhor, saber um pouco da tua infância junto da igreja e como é que a tua vida de igreja levou-te até que hoje dediques talvez 100% do teu tempo ao Ministério da Missão, de divulgar a mensagem do Evangelho por diversas formas. Assim, a minha história na igreja começou há muitos anos atrás, mesmo antes de eu nascer, não é? Eu sou terceira geração adventista, que é um privilégio, não é? A minha avó batizou-se nos anos 60 do século passado, já foi há muitos anos, e desde bem pequeno sempre me interessei muito pelas atividades da igreja. Batizei-me aos 12 anos e tive uma fase, quando fui para a faculdade de estudar Engenharia Informática, que talvez me tenha desligado um pouco das atividades da igreja, mas depois, mais tarde, especialmente depois de conhecer a minha esposa, comecei a ter um papel mais ativo na igreja. E isso começou a moldar um bocadinho o meu futuro, porque eu não cheguei a terminar, eu fiquei no último ano de Engenharia Informática, porque comecei uma empresa de computadores na área de informática que se desenvolveu muito e que ocupou a maior parte do meu tempo. Mas chegou a uma altura que comecei a ter que decidir se me dedicava mais tempo ao trabalho escolar ou mais tempo ao ministério. Mas como é que isso aconteceu? Foi casualidade o facto da tua empresa ter desenvolvido tanto? Porque, daquilo que eu sei, a tua empresa encontrou um nicho de mercado, ou pelo menos um mercado que expandiu bastante em muito pouco tempo, que era precisamente de criar computadores a partir de peças de outros computadores já usadas, não é? É mais ou menos isto. É o mercado dos recondicionados. Portanto, nós recolhemos computadores em grandes quantidades, voltamos a pô-los prontos a funcionar e voltámos com eles para o mercado. Porquê é que teve tanto sucesso a tua empresa, então, num curto espaço Éramos de o tempo? único em Portugal a fazer isso, portanto, inovamos, inventámos um novo nicho de mercado, digamos assim, e depois os nossos clientes poupavam muito dinheiro usando os nossos produtos. E foi isso que fez expandir muito a empresa. Isso também permitiu um investimento na área do evangelismo, permitiu termos um estudo, permitiu outras coisas, não é? E Deus começou a orientar as coisas para que eu me dedicasse mais tempo ao evangelismo, mais tempo especialmente ao evangelismo online, que é a minha paixão. Porque foi durante esse tempo que tu fizeste também uma licenciatura em Teologia, que é Exatamente. algo, acredito, muito difícil. E gerir uma empresa com um volume de faturação enorme e, ao mesmo tempo, fazer uma licenciatura, como é que isso foi possível, sequer? Foi uma aventura. Portanto, era todos os segundos disponíveis, a gente tinha que estar a fazer alguma coisa, não é? Não podia simplesmente estar parado à espera, nem que fosse no carro, por alguém. Não, tínhamos que aproveitar para estudar, para ler. E então demorei bem mais tempo do que o habitual, não é? Mas temos este privilégio de poder fazer o curso ao nosso ritmo. Isso foi que me permitiu chegar agora e ter o curso concluído. Terminaste o curso. Atualmente, como é que é o teu dia-a-dia? Como é que é a tua vida? Sei que vendeste a empresa, não é? Já não tens esta empresa que criaste. Como é que passas os teus dias? Ora, agora estamos focados 100% para já no Grande Conflito. É o nosso projeto. Nós temos este ano muitas semanas de gravações pela frente, muitas viagens. E depois também tem o Ministério da Pregação. Quase todos os fins de semana, ou pelo menos 2/3 dos fins de semana, normalmente estou em viagem missionária, ou aqui em Portugal, ou até em outros países. E isso tem feito com que eu esteja praticamente 100% dedicado neste momento ao evangelismo. Então explica-nos o projeto Grande Conflito. Já o conhecemos, ele atualmente está a passar na TV Novo Tempo, aqui em Portugal. Como é que surgiu esta ideia de filmar nos lugares para a nossa realidade portuguesa, que é algo tão complexo e tão difícil, por questões financeiras e não só? Como é que surgiu esta tua ideia de fazer e de criar isto?
Ora, isto foi em junção de várias coincidências, ok? A primeira coincidência foi aqui há uns anos atrás. Houve um jovem que me disse, olha, eu estava a fazer um programa para a Igreja de Espinho, e um jovem disse, devias fazer alguma coisa relacionada com o grande conflito. E aquilo sempre ficou aqui atrás na minha mente durante vários anos a processar aquela informação. Acontece também que houve um valor financeiro extra que nós, como família, decidimos dedicar ao evangelismo. Ou seja, este é um projeto familiar, no fundo. Sim. E então esse dinheiro era para um determinado projeto que acabou por não existir e o dinheiro ficou há algum tempo lá parado. Até que a ideia de fazer algo relacionado com a história do cristianismo, mostrar o que realmente aconteceu no passado, percorrendo, não efetivamente focando apenas no livro, mas contando a história no mesmo alinhamento do livro Grande Conflito, começou a crescer e surgiu então a ideia de pegarmos nesse valor, aplicarmos nesse projeto e fazer disto um projeto evangelístico. Eu acredito que o mundo precisa saber a verdadeira história da Igreja Cristã, quais foram os aspectos que foram escondidos ao longo da história, que foram descobertos, por exemplo, pela Reforma. Acho que isso é muito importante para as pessoas perceberem que há algo por trás do conhecimento bíblico atual que nós temos, o que é que aconteceu, porque é que muita gente não tinha sequer acesso à Bíblia, e por isso nós decidimos fazer algo que pudesse ser apelativo, atrativo, mas pudesse ser uma ferramenta missionária. E por isso nós íamos aos locais filmar para mostrar às pessoas onde realmente aconteceu, para dar mais vida ao projeto. Então, para quem nunca viu podemos chamar-lhe uma série documental, Sim. em que consiste? O que é que vai encontrar para quem quiser ver e quem vai ver este programa? Ora, a primeira temporada, que são os 8 primeiros episódios, que correspondem aos 8 primeiros capítulos do livro Grande Conflito, estamos a falar da história do cristianismo desde o primeiro século. O primeiro episódio foca-se na destruição de Jerusalém, como começou o cristianismo, e percorre os séculos, a perseguição primeiro do Império Romano, depois a mudança que houve entre Constantino, a Igreja Cristã foi adotada como uma igreja oficial, e depois vamos focar-nos então no surgimento da Reforma. Inicialmente pré-reforma com os valdenses, e vamos percorrendo os séculos até chegarmos a Martinho Lutero. Okay? Depois paramos aqui, na primeira temporada para a meio da história de Martinho Lutero, e a segunda temporada irá continuar a partir daí, até vermos e nos focarmos na última temporada no que a Bíblia diz que irá acontecer para o futuro. Quantas pessoas é que estão envolvidas? Tens mais ou menos ideia nisto? Ora, é assim, a nossa equipa, na realidade são 7 pessoas, a equipa de filmagem são 7 pessoas. No entanto, depois temos vários freelancers que nos ajudam. Nomeadamente, temos um jovem que nos faz a banda sonora, temos outro que nos faz os grafismos, outro que nos faz as animações. Portanto, acaba por ser mais umas 4 pessoas adicionais além da nossa equipa. E depois tem os especialistas que alguns vão com vocês aos lugares, outros já lá estão e vocês encontram-nos lá para eles mostrarem e explicarem o que é que existe de significativo naquele lugar. Exatamente, temos procurado pessoas que estejam por dentro dos locais ou dos eventos, para que nos possam dar uma profundidade um pouco maior às histórias ou àquilo que nós estamos a relatar em cada episódio. Que especialistas é que vocês têm tido? Queres nomear alguns? Ora, por exemplo, nós começámos em Jerusalém com uma especialista, não é? Que ela é muito conhecida, especialmente a nível online, pelos seus vídeos que faz sobre Jerusalém, sobre Israel, sobre a história do cristianismo, sobre a história da bíblica, que é a Aline. E ela foi a primeira especialista que nós tivemos. Mas depois, a partir daí, temos vários teólogos, temos vários também pessoas que trabalham em museus e que nos podem dar mais informações sobre os objetos ou sobre os locais. E então vamos ter várias pessoas diferentes. Quando é um aspecto mais teológico, vamos ter especialistas em teologia. Quando é um aspecto mais histórico, temos especialistas mais da história. E vamos ter muitas pessoas de vários continentes a nos ajudar nesta aventura. Rubem, para terminarmos, qual é os projetos que tu tens e que podes revelar, ou pelo menos em sonhos que nem estejam concretizados, mas tu gostavas de realizar um dia? Ora, isto é assim, vendo a potencialidade que este projeto poderá ter, a minha mente começa a pensar no futuro, não é? E eu vejo, por exemplo, livros como O Desejado de Todas as Nações, ou O Atos dos Apóstolos, ou Patriarcas e Profetas, que neste contexto eram livros que teriam uma dimensão extraordinária. Por isso, quem sabe, se for da vontade de Deus, um dia serão projetos que poderemos abraçar.
Rubem, muito obrigado por nos teres recebido aqui e que Deus continue a abençoar este projeto, e todos aqueles que estão a ver esta conversa podem ver este programa, esta série documental O Grande Conflito, organizada pelo Ministério Fé e Evidências, na TV Novo Tempo, todas as sextas-feiras, a partir das 8h30, ou também online no canal do YouTube. Obrigado, Rubem. Um abraço.